Pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal 1000 por hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Se liga aqui embaixo, nos endereços nossos em rede social, Instagram, Facebook, Twitter, siga Rodrigo Matar e o 1000 por hora nas redes sociais. Além de tudo, dê o seu like sempre, nunca deixe de ativar as notificações de conteúdo, compartilhe tudo que a gente postar aqui no canal e fortaleça esse espaço para que ele aumente cada vez mais a sua visibilidade no algoritmo do YouTube. Principalmente você se inscreva e entre para o clube de membros. É muito importante a sua participação para que a gente também possa elevar os nossos ganhos aqui no 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Outro detalhezinho, outra dica antes da gente mergulhar no assunto do vídeo. Aliás, duas dicas, né? Porque elas estão interligadas. Le Mans e suas histórias, com 2 noites de autógrafos já confirmadas em São Paulo. E tem mais, hein, gente? Eu estou procurando interessados em fazer eventos de lançamento em outras cidades do Brasil. Então entre em contato através do chat, entre em contato através do meu telefone, 99-110-7714, DDD 21 Rio de Janeiro, ou pelo e-mail a1000porh@gmail.com, que eu tenho o maior prazer de poder, né, a gente poder acertar isso aí. Estamos tentando fazer coisas nesse sentido. Então a gente já tem duas noites de autógrafos confirmadas, dia 10 de agosto, uma quinta-feira, a partir das 6 da tarde, na esquina do Meninão, na rua Monsenhor Manuel Vicente 131, na Vila Mariana, em São Paulo. 2 dias depois, no dia 12, a partir das 5 da tarde, no bar Beer Belly, na rua Caledônia, número 391, também na Vila Mariana, das 5 da tarde até a casa fechar. Então, galera, aproveitem. Noites de autógrafos de Le Mans e suas histórias. Levem os seus livros também, se vocês os tiverem. Saudosas Pequenas e Quase Heróis. E se não tiver autógrafo, leva que a gente deixa a dedicatória. Tá certo, galera? Bom, Fórmula Indy agora. É a análise desse vídeo que a gente está trazendo de forma inédita no 1000 por hora com o Rodrigo Matar nessa terça-feira. Imagina a tela da 8ª etapa do campeonato, disputada no último domingo no circuito de Elkhart Lake, o Spa-Francorchamps das Américas, a pista de Road América, com seus quase 7 quilômetros de extensão, na verdade 4 milhas, né? 4 milhas e uns quebradinhos. Colton Herta foi o grande nome do fim de semana. Por quê? Fez a pole position, foi o piloto absolutamente dominante de praticamente toda a disputa, mas no fim, na hora H, o piloto da Andretti deixou escapar. A Andretti, mais uma vez nas suas andretadas, deixando escapar mais uma vitória na temporada 2023. O time que venceu com Kyle Kirkwood de forma estupefaciante na corrida de Long Beach. E desde então a equipe não tem mais vitória no campeonato, vem tendo desempenhos irregulares de todos os seus principais pilotos. O Romain Grosjean, nas últimas 3 corridas, coleciona resultados ruins atrás de resultados ruins, batidas, problemas. Teve uma altercação com o Will Power, nós vamos falar de Will Power daqui a pouco. Mas o Colton Herta perdeu uma corrida que poderia ter se direcionado para o piloto do carro número 26. E aí, no colo de quem caiu. Gente, acho que pintou o campeão da temporada 2023. Viu? Acho que salvo uma hecatombe, um maremoto, uma catástrofe da natureza, dificilmente alguém vai tirar do Alex Palou o título de campeão da temporada 2023. O espanhol parece ter voltado àquele de 21, das transmissões que eu fiz pela TV Cultura. E quando não é pelo domínio, pela competência, pelo domínio como em Indianápolis, pela competência como em Detroit, é pela sorte, né, como aconteceu um pouco em Elkhart Lake nesse final de semana. E assim, a Ganassi chega a 50% do total de vitórias das corridas já disputadas na temporada. Mas atingiu a sua vitória de número 250, contando todas as categorias que a Ganassi disputou. Desde o Rallycross até a própria Fórmula Indy, passando pela NASCAR, pela Rolex Sports Car Series, pela IMSA, pelo American Le Mans Series, ou onde mais vocês acharem que a Ganassi competiu, Floyd Ganassi Jr. chega ao total de 250 vitórias como dono de escuderia, e isso em 33 anos. Ou melhor, quase, porque 33 só no final dessa temporada. Mas é impressionante de como o Chip Ganassi, que foi um piloto bem mais ou menos,
e depois um bom gestor da equipe de UAE Patrick pegou, montou uma estrutura, foi cliente da Penske primeiro, em 1990, depois virou cliente da Lola, da Hayward, enfim, e estabeleceu uma excelência. Floyd Ganassi Jr. realmente, por mais que seja mal-humorado, tem aquela cara lá meio ranzinza, meio, né, aquela blé que o Ganassi tem, que você fica, você dá bom dia para ele, ele deve responder assim, bom dia por quê? Eu acho que o Ganassi é desse. Mas enfim, tem méritos, entre os donos de equipe, acho que só o Roger estaria acima dele hoje na Fórmula Indy, pela competência, pela história, por tudo, e o Ganassi construiu isso. E tem muito mérito de ter trazido pilotos muito bons para ele. Frank Kitty, Dan Weldon, Scott Dixon, agora Alex Palou, tivemos o Tony Kanaan. Claro, fez algumas escolhas ruins, Minassian, Ryan Briscoe e outros. Não se pode culpá-lo, né? Perdeu, inclusive, talentos como o Tony Renner. Deu sorte de o Marcus Ericsson ter se encaixado na sua equipe. O outro Marcus, o Armstrong, está deixando a desejar nessa temporada de estreia dele na Indy. O Dixon, muita gente já está dizendo que está na curva descendente da parábola. Também falaremos do Scott Dixon ainda nesse vídeo. Mas enfim, não cabe aqui nenhum tipo de julgamento. Mas o Palou é o líder do campeonato e o Ericsson segundo. Só que tem um detalhe. A diferença entre eles é uma das maiores já aferidas nos últimos anos da Fórmula Indy. Enquanto a gente via muito equilíbrio nos últimos campeonatos, com essas 3 vitórias que o Palou tem, o piloto espanhol já abre 74 pontos de vantagem. Então, mesmo que o Palou vá à Espanha para visitar a família na Catalunha e não dispute, por falta de teto, por um problema, a prova de Mid-Ohio, que é a próxima etapa do campeonato no dia 2 de julho, ele não perde a liderança da temporada, porque o máximo de pontos que um piloto pode ganhar é 53, salvo engano. Então, o espanhol tem conforto de sobra para administrar essa vantagem. E é só, claro, não sentar nessa vantagem e pensar que o campeonato está ganho. Porque, é claro, ele construiu essa diferença e tem que mantê-la até o máximo de provas possível. Ganhar com 1, 2 provas de antecipação. Se ele continuar nessa toada, não é impossível. Se ele continuar nessa toada, não é impossível. É um grande campeonato, eu diria até que ainda melhor do que o campeonato de 2021, que ele foi campeão. E aí tivemos também o Joseph Newgarden chegando em segundo, o Patricio Ward terceiro, que são pilotos que ainda acreditam naquela frase do Everaldo Marques de onde tem bambu tem flecha, que ainda estão acreditando que podem reverter o quadro, o Ericsson a mesma coisa, e o Scott Dixon foi impressionante. Porque o Cabra largou da 23ª posição apenas e chegou em quarto, na frente do pole position com Colton Herta. Porque ainda é um cara que tem lenha para queimar, né? E depois de ter feito uma boa corrida em Le Mans, alcançado o melhor resultado dele na prova, junto ao Renger van der Zande e ao Sébastien Bourdais no Cadillac da Ganassi. E sobre o Dixon novamente, é falar do que aconteceu nos treinos, mas com uma personagem em questão que está ligada ao Grosjean e ao neozelandês, que é o Will Power. Gente, o Will Power ativou o modo New Hampshire. Né? Para quem não lembra, o Will Power numa corrida da Indy em New Hampshire, na época onde os ovais eram ainda a maioria no calendário, ele fez gestos obscenos para o então diretor de provas da categoria, o Brian Barnhart, que hoje trabalha na administração da Andretti. Né? É um dos homens ali da escuderia do Michael Andretti. E o Will Power ficou marcado por aquilo durante muito tempo. É um piloto que muita gente acusava de ser destemperado, de ser complicado. Amadureceu e foi campeão da Fórmula Indy na última temporada. Palmas para ele. Mas ele está voltando aos dias daquele Will Power. Esse campeonato, inclusive, ele não é nem sombra do que ele foi em 2022. Não sei o que está acontecendo ao Will Power. Ele anda dizendo muita bobagem. Meteu o pau na Fórmula 1. Não entendi. Até agora, por que ele resolveu falar mal da Fórmula 1? Não entendi. Por causa do Indianápolis? Por causa do GP de Mônaco? Não entendi. Cada um no seu quadrado. A Fórmula Indy sempre foi tratada por mim com muito respeito. Mesmo agora que eu não faço mais parte das transmissões e todo mundo sabe que eu não estou mais fazendo a Fórmula Indy na TV Cultura,
Não me cabe ficar explicando os motivos, enfim, sabe? É chato para mim. Mas o Will Power anda falando demais. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Esse é o grande problema do piloto australiano. E aí se envolveu no entrevero com o Scott Dixon, ficou pistola com o piloto neozelandês, quis ir para as vias de fato com o Scott Dixon. Tiveram que os comissários, né, a galera do safety team, dar uma afastada no Will Power, porque senão a porrada comia. E o que ele falou do Romain Grosjean, que o Romain Grosjean merecia um soco na cara, que o Romain Grosjean é um pedaço de merda. Olha, eu não tiraria a razão do Power, porque o Grosjean, de vez em quando, tem privações de sentidos. O Grosjean é um piloto muito rápido. Isso é inegável. Mas às vezes se perde completamente. Mas o Power é igual. A diferença é que o Power tem um título da categoria. O Grosjean está no segundo ano completo, né? 3 anos de Indy, não fez o primeiro ano todas as provas, mas é o terceiro ano completo dele. E por ser um piloto que veio da Fórmula 1, foi muito bem observado, né? Tá todo mundo observando, ganhou um público muito grande na própria categoria. Mas convenhamos, não vem numa fase muito boa. Mas não dá o direito do Will Power chegar e publicamente falar isso no microfone e ser tão grosseiro com um colega de profissão. Acho que é o caso de chegar, buscar um entendimento, buscar um bate-papo. E o Power anda muito de cabeça quente. E de cabeça quente se diz besteiras. Então, sei lá o que está acontecendo com o piloto australiano. Talvez a pressão por não estar entregando os resultados, por exemplo, que o Neil Garden entrega, que o Scott McLaughlin entrega. E foram pilotos que já ganharam provas esse ano pelo Team Penske. Então, a situação do Will Power é bem complicada. É um contraste com o Palou, né? É um contraste com o Alex Palou, que caminha a passos largos para chegar ao seu segundo título em 3 anos e valorizar ainda mais o passe. Porque vocês se lembram, o Palou esteve no olho do furacão de uma briga judicial entre McLaren e Ganassi, porque ele assinou o contrato com a McLaren. E aí acabou que a McLaren acochambrou as coisas, né? Resolveu fazer um bem bolado, e o Palou faz eventualmente testes de Fórmula 1. Mas não sei ainda qual vai ser a intenção do Zac Brown com relação ao piloto espanhol. Aliás, o Zac Brown assinou o contrato com o Colton Herta, com o Palou e com o Pato Ward para andar de Fórmula 1. Os 3 anos de Fórmula 1. É um troço meio complicado, é difícil de entender. E aí você percebe que tem equipes que conseguem lidar bem com essa questão do foco, né? A Ganassi é uma delas. A Ganassi tem estrutura no WEC, tem estrutura no IMSA, tem a Indy, tinha a NASCAR, que vendeu para a Trackhouse do Justin Marks, vendeu os direitos e tudo mais. Mas é uma organização também de 30 e tantos anos, né? E a McLaren, que fez a parceria com a Schmidt-Peterson na Indy, ainda é uma coisa muito recente, e acho que está abraçando muita coisa sem ter resultado. E acho que isso tudo ainda é reflexo do que a McLaren não tem alcançado na Fórmula 1. E aí existe uma cobrança, claro, muito grande, e talvez o Zac Brown não se dê conta de que está atirando para todos os lados e até errando o alvo. Mas o Palou é um grande piloto. Para esse momento da Indy, tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom o momento dele na Indy. Mais uma vez, candidato ao título, como era em 2021, para mim é o favorito. Natural a ser campeão da temporada 2023 da Fórmula Indy. Um último assunto antes da gente encerrar esse vídeo. Um passarinho me contou que o Brasil está na mira da Indy de novo. Isso a gente já sabe porque tem uma questão de tentativa de expansão do calendário e essa expansão pode acontecer já em 2024. A surpresa é que haveria uma perna sul-americana, que também não chega a ser uma novidade, porque também está sendo falado muito que a Argentina viria, efeito Agustín Canapino, para uma etapa em Termas de Rio Hondo. Ok. A novidade seria a corrida da Indy em Interlagos. Vocês não ouviram errado, porque foi falado nas transmissões do final de semana, e eu soube, eu não ouvi, mas fiquei sabendo.
do rumor de que Interlagos está na mira e que seria uma etapa em junho. Bom, é aguardar. O calendário de 2024 deve ser divulgado lá por Portland, que é, salvo engano, a penúltima etapa do campeonato de 2023. Então, em setembro, a gente deve ter uma estimativa de que e se a Fórmula Indy volta ao Brasil. Seria ótimo se a Fórmula Indy voltasse, independentemente da praça. E é aquela questão, né? Você vai ter corrida em Interlagos? Não comparem a Fórmula 1 com a Fórmula Indy, porque as realidades são outras. Primeiro de tudo, não façam comparações. Tempo de volta, etc., porque já fizeram em Austin e já viu. E segundo, é uma amostra de que o Liberty Media é menos afeito a confrontos do que era o Bernie Ecclestone. O Bernie Ecclestone gostava de uma quizumba. Quando se tratava de pistas onde a Fórmula 1 corria, ele proibia provas de Fórmula Indy. Proibia. Tanto que no Rio se fez um oval. Tudo bem. Você podia fazer provas em oval em países que tivessem corridas da Fórmula 1, desde que não ultrapassassem 3 km de extensão. Ou era oval curto, ou oval de tamanho médio, como Rockingham, na Inglaterra, Lausitz, na Alemanha. Isso aconteceu. Né? Foram os circuitos onde a Indy, né, no tempo da kart, que foi uma grande ameaça à Fórmula 1 do Bernie, se estabeleceu, com provas fora do seu território. O México não tinha corrida na Fórmula Indy, fazia em um parque, né, que era o Fundidora. Depois aí foi fazer no Hermanos Rodrigues, também o México continuava fora do calendário. O Gilles Villeneuve teve corrida da Indy, mas aí já era Champ Car, não era IRL. Também teve prova em Brands Hatch, que foi sede de corrida da Fórmula 1 por muito tempo, mas era no circuito Indy, né, que é uma pista curta, de pouco mais de... você fazia a volta em 40 segundos. Depois a própria Fórmula Indy, ainda no tempo da Champ Car, foi fazer corrida em Assen, andou em Zolder. Ela tentou diversificar. E claro, depois foi tragada pela própria IRL e, enfim, se tornou o que ela é hoje. Mas seria viável se houvesse, claro, um organizador capaz de trazer a Indy para o Brasil. E aí, meus amigos e minhas amigas, pensem. Fórmula 1, Fórmula E, WEC, Indy, tudo em São Paulo. Nossa! Seria o único país do mundo e a única cidade, né, a ter as 4 categorias: Indy, Fórmula 1, WEC e Fórmula E. Vocês já pensaram? Pois é, gente, dia 2, começo de julho, vem a 9ª etapa que marca a metadinha do campeonato com o GP de Mid-Ohio. Então, só em julho a gente vai ter outro vídeo de análise de prova da Fórmula Indy. Ainda hoje, aqui no A Mil por Hora, a gente vai falar de Stock Car. Tá certo, pessoal? Obrigado, um abraço, cuidem-se, boa semana a todos. Tchau, tchau.